Olá, seja muito bem-vinda ao canal Durma Bem. Este é um canal exclusivo para você que sofre com transtorno de ansiedade e está aqui para aprender a lidar melhor com as suas emoções, para aprender a ter mais controle das suas emoções, tendo mais saúde e mais qualidade de vida. Então curte, comenta, deixa aqui nos comentários sugestões de mais conteúdo, se inscreve no canal para sempre que a gente colocar novos vídeos você já seja notificado, compartilha para que mais pessoas fiquem por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, meu nome é Carla Reis, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar da importância de identificarmos os nossos pensamentos disfuncionais, além de fazer essa identificação, fazer a reestruturação cognitiva. Então, sempre que nós estamos passando por uma situação difícil, estamos com uma preocupação, um problema para resolver, ou dentro da ansiedade, quando você sente lá todos aqueles sintomas da ansiedade, quando você tem pensamento disfuncional e esse pensamento ele chega no sistema nervoso simpático e automaticamente é disparado, né, um alarme e então começamos a sentir todos aqueles sintomas de falta de ar, sensação de sufocamento, taquicardia, sudorese, ânsia de vômito, diarreia, todos aqueles sintomas, eles aparecem para que a gente tenha uma reação, né, de lutar ou fugir diante daquela situação. Então, eu sempre oriento os meus pacientes para que eles comecem a identificar ali no seu dia a dia qual a situação que eles começam a sentir algumas emoções, alguns sentimentos. Então, é importante identificar o pensamento disfuncional. Então, quando você está ali, você precisa passar por um exame, você vai fazer um teste. Imagina que você está tirando a sua habilitação e você precisa fazer o teste. Então, você fica com aquele pensamento, será que eu vou conseguir passar? E se eu for reprovado no teste? E se eu parar, se eu não conseguir fazer a baliza? E se eu for reprovado? Né? Então, quando eu tenho esse pensamento, automaticamente o meu corpo vai tendo várias reações, que é o que a gente chama de sintomas. Esse pensamento é um pensamento de prever o futuro, você está tentando prever o que vai acontecer. Então, o tipo de pensamento, esse que eu falei, né, de ficar naquela, será se eu vou passar, e se eu ficar, e se eu for reprovado, eu vou ser reprovado no teste, é você tentando prever o futuro. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar esse pensamento e começar a questionar. Quem garante que isso vai acontecer? O pensamento, ele é só um pensamento, ele não é real. Quais são as chances de ser reprovado? Se você for observar, por exemplo, você tem mais chances de ser aprovado do que de ser reprovado. Então, quando você observa que eu estou fazendo as aulas tudo certinho, eu estou fazendo os simulados, está indo tudo bem, então as chances de dar certo são maiores do que de dar errado. E aí você começa a alimentar, você para e começa a alimentar mais os pensamentos positivos. Tá? Então, como que a gente faz o registro como que a gente faz a reestruturação cognitiva? Primeiro, você vai identificar a situação antes de você ter uma crise, você vai identificar qual o pensamento que você teve, você vai identificar qual é a emoção que você teve, qual o comportamento e qual o pensamento funcional. Né, que é o que a gente chama de pensamento, vamos dizer que seria um pensamento positivo, mas é um pensamento alternativo. Então, imagine a situação, eu pergunto assim para o paciente, o que você estava fazendo quando você começou a sentir uma angústia? Eu estava assistindo um filme e esse filme tinha cenas de acidentes, né, tinha pessoas acidentadas e tudo mais. Então, a situação foi essa.
Qual foi o pensamento? Eu comecei a pensar que se eu for viajar de carro, eu vou ter um acidente, eu posso morrer, eu vou ter um acidente, bater com outro carro na BR e eu vou morrer. Esse é um pensamento disfuncional. E qual seria a emoção? Eu comecei a sentir uma angústia muito grande, eu comecei a ficar com uma sensação ruim, eu comecei a ficar triste e muito preocupado com a viagem que eu vou fazer no dia seguinte. Qual foi o comportamento? Larguei o filme que eu estava assistindo, o vídeo que eu estava assistindo e fui para a sala e lá eu comecei a ficar mais agoniado ainda, fiquei mais agitado. Então, esse foi o comportamento, né, de parar de assistir o filme, parar de assistir o vídeo e ir para a sala. E qual seria o pensamento alternativo? Que quando você tem esse pensamento alternativo, automaticamente você já vai se sentindo um pouco melhor. Então, você poderia estar tendo um pensamento alternativo dessa forma. Bom, eu sei que existe, né, a possibilidade de acontecer um acidente, mas quais as probabilidades, né? Então, o meu carro está em dias, está tudo revisado, eu ando com cuidado, não ando embriagada, o meu carro foi feito revisão nesses últimos dias e eu vou com todo cuidado. Então, as chances de eu fazer uma viagem tranquila são maiores do que por exemplo, vir a ter um acidente. Geralmente a gente tem um acidente quando a gente anda numa velocidade muito rápida, quando a gente está embriagado ou quando a gente está com muito sono, não está bem descansado para viajar. Então, existem vários fatores que podem contribuir para que você venha ter um acidente, né? E quando você faz essa observação, identificação, você consegue perceber, bom, então as chances de ter uma viagem tranquila são maiores do que vir a ter uma viagem turbulenta, tá? Então, o que eu recomendo? É que você tenha na sua agenda, que você tenha ali essas informações. Coloca a situação antes de você ter a angústia, antes de você ter a crise, a situação, o pensamento disfuncional, ou a gente pode chamar de pensamento negativo, a emoção que você teve, o comportamento e qual seria o pensamento alternativo. Se você praticar essa escrita todas as vezes que você se sentir mal, todas as vezes que você tiver uma crise, eu garanto que isso vai ajudar muito você se sentir melhor. Porque quando você está tendo o pensamento disfuncional e logo você cria o pensamento positivo, né? Isso vai melhorar muito, né? Você automaticamente vai se sentir melhor. Então, quando você tiver um pensamento disfuncional, crie um pensamento funcional, né? Um pensamento, podemos chamar de pensamento positivo, mas dentro da TCC é o pensamento funcional. Então, eu espero que essa dica ela venha te ajudar. Coloque esse exercício em prática, né? A gente chama na TCC na terapia cognitivo comportamental de reestruturação cognitiva, porque é importante você fazer o acompanhamento psicológico, você tomar a medicação, mas se você não tiver o hábito, né, a prática de fazer essa mudança de pensamento, essa reestruturação cognitiva, dificilmente você consegue lidar com o pensamento disfuncional. Então, dentro da terapia cognitiva, a gente ensina o paciente a identificar o pensamento, a fazer essa reestruturação cognitiva para que ela consiga lidar de uma forma tranquila com a ansiedade. Então, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que essa dica, esse exercício venha ajudar você a ter mais controle, a conhecer mais os seus pensamentos e ter mais saúde e mais qualidade de vida. Muito obrigada e até mais.